para o desenvolvimento sustentável da APA. Eu trocaria sustentável por rural. Como assim? Se você tem você tem várias atividades rurais que elas necessariamente têm que incorporar o desenvolvimento sustentável. A mesma coisa que a gente definiu, por exemplo, a APA do Campo Grande, ela não se caracteriza como a APA Campinas, que é uma APA que tem a característica dela lá, né, de desenvolvimento sustentável propriamente dito. Mas aqui a gente pode ter iniciativas, por exemplo, mesmo dentro do rural com produção, que elas devem incluir, sim, critérios de desenvolvimento sustentável, mesmo numa operação que seja rural lá, numa produção rural permitida dentro da área, entendeu? Com qualquer tipo de atividade. Porque eu posso colocar lá dentro da característica de desenvolvimento rural, numa área de produção, uma indústria que é focada dentro da produção, por exemplo, lá, o cara vai fazer, como a gente tem ali na região lá do Pedra Branca, a gente tem definido no plano diretor os usos das áreas rurais lá, com a permissão para que você tenha uma faixa inteira lá que foi prevista no plano diretor, que estabelece justamente que você pode ter o desenvolvimento da industrialização do produto. O cara vai fazer geleia do morango que ele vai produzir lá, e é uma produção ali controlada dentro de um padrão sustentável para aquela configuração. E aí a gente acaba dando um uso, inclusive, econômico dentro da perspectiva, né, dos usos permissíveis dentro da APA. Eu acho que, nesse caso, a gente estaria enquadrando, inclusive, do ponto de vista de finanças regenerativas, de economia circular, dentro da produção agrícola, oportunidades, e estabelecendo que o critério tem que ser na base do desenvolvimento sustentável. Eu acho que pode ficar como desenvolvimento rural sustentável da APA. Seja. Ou apenas colocar a questão de coibir, né? Estabelecendo medidas que coibam a irregularidade. A gente está aqui sendo a gente está sendo, inclusive, mais restritivo, né? Coibam a irregularidade. O texto anterior, ele define qual é o objeto desse desenvolvimento sustentável, que é justamente coibir a irregularidade que não cumpra com o desenvolvimento sustentável. Às vezes, sabe, essa leitura ambientalista, ela tem que ter uma maturidade. A gente está discutindo no PLAC de Campinas uma série de discussões que envolvem justamente o quê? O mercado de carbono futuro, os negócios que podem acontecer dentro da área rural. Aí a gente amarra uma série de situações que no fim prejudica o proprietário da área depois. Ele não pode aí você vai entrar nas outras secretarias que vão dar permissão para ele poder operar uma ação ali dentro da produção agrícola dele, e ele fica mais restrito, né? Aqui a gente está colocando a irregularidade, né, que coibam irregularidade e estabeleça critérios para o desenvolvimento sustentável da APA. Se for rural, pode colocar sustentável rural da APA, mas eu acho que a gente deve manter essa chamada como um incentivo, inclusive, a gente permitir, né, o desenvolvimento econômico da produção agrícola, né, dos usos agrícolas da área. É isso que eu acho. Ou hoteleira, né, ou de ações que sejam permitidas conforme o plano de manejo vai estabelecer anteriormente. E é isso que a Karina colocou aqui. E aí eu vou falar para você, quando a gente vai desenvolver um projeto, mesmo em área rural, tá, que seja lá de um hotel para ecoturismo, coisa do gênero, o arquiteto, o urbanista que vai trabalhar depois, ele vai utilizar justamente dos aspectos que envolvem essa ocupação, utilizando todas as ferramentas que são necessárias, inclusive na parte da engenharia industrial também permitida dentro da área, que vão se adequar justamente
aos critérios de desenvolvimento sustentável, com as certificações que estão aí hoje exigidas. Então, a gente alinhar esse processo todo é sempre muito importante. A gente entende beneficiamento de produtos rurais, turismo rural, como atividades rurais. Então, isso tudo está dentro desse desenvolvimento rural sustentável, assim como na APA de Campinas. A gente tem dentro do rural, só pode coisas rurais, inclusive as agroindústrias, né? Então, fica até um pouco contraditório na lei falar não pode indústria, mas agroindústria pode. Então, é isso, a gente quer o desenvolvimento rural e se isso inclui beneficiamento, ok, perfeito, turismo rural, perfeito, é isso que a gente quer. Então, coloca ali, como sugeriu como sugeriu a Tereza, né? Desenvolvimento sustentável rural da APA. Ele até colocou. Então vamos em frente. Ô Karina, por favor, você está fazendo as sugestões de alguns textos, então você tem o direito de estar defendendo alguns pontos aí também, né? Não, é tranquilo, estou colocando no ponto de vista. Vamos lá. Aqui na premissa era um comentário, né? Então, deve-se observar o marco legal relativo às infrações existentes na APA do Campo Grande, as quais, em sua maioria, foram realizadas após a criação da APA. Daí ela coloca, não exclusivamente, temos o registro de ocupações ilegais de 2010 antes da criação da APA. Perfeito, sabemos. É só um comentário mesmo, né? Isso, foi só um comentário. Por isso que a gente colocou maioria. Beleza, porque eu sou... Tá bom. A gente recebeu hoje e não conseguiu ver previamente, né? Então, agora a gente... Deixa eu só ver o item que a gente está, né? A gente está dentro do item da equipe, né? Obrigações e responsabilidades da contratada. Ai, tinha uma outra coisa aqui. Na página 7. É só uma mudança de palavra. Primeiro, solicitações de edição, eu coloquei de elaboração de textos, de divulgação da negócio. Ok, né? Ok, vou escrever assim. Não vou aceitar aqui, senão depois eu me perco lá no documento. Aí a gente tem aqui o CTE, as atribuições desse coordenador, aí tem aqui o seu coordenador de aspectos jurídicos e institucionais. Dentre os objetivos de criação da APA do Campo Grande está a conservação da área rural, que aí ela trocou para preservação ambiental. E aí ela fala, não é possível estabelecer objetivos sem antes realizar o diagnóstico. O objetivo da APA, como qualquer unidade de conservação, deve ser fundamentado em informações precisas sobre a área. Sem a realização de um diagnóstico completo, não é possível afirmar com certeza que a principal necessidade da área seja exclusivamente a conservação da área rural. O diagnóstico ajudará a identificar as características ambientais da região, os problemas existentes no entorno com a ocupação do solo, as pressões urbanizadoras, os ecossistemas presentes e a vulnerabilidade de determinadas áreas. No entanto, nesse texto está um pouco equivocado, porque para a criação de uma unidade de conservação, a unidade de conservação ela precisa ter um objetivo. Na criação, ela é criada por causa de alguma coisa, por causa de algum atributo com algum objetivo. E na lei de criação, isso está, assim, talvez não de forma muito clara, mas quem conhece a legislação de unidade de conservação consegue inferir disso. Está lá, a unidade que fica criada para o Campo Grande com as premissas, diretrizes, então aqueles são os objetivos de criação da unidade de conservação. E dentre eles tem sim a conservação da área rural. Acho que não, tudo bem. É que quando eu tinha lido do uso sustentável, quando eu li o decreto, eu achei que era uma questão mais ampla e que a preservação ambiental seria mais ampla, né, e mais restritiva até que a só conservação da área rural. Mas tudo bem, depois que eu entendi que ela é de uso sustentável e não de integral, né? Uso integral. Não, e assim, foi eleito este objetivo específico para falar sobre o resto do tema, né? Tem vários objetivos de criação, a gente escolheu esse para pôr nesse momento, por conta do que a gente vai justificar depois. Aí senão não vai conflitar com a própria classificação da unidade, né? É uma unidade de conservação, então a gente não pode... Mas vamos em frente. Então, a Karine entendeu, mantém-se o conservação. A Tereza queria... Eu ia falar exatamente o que você falou, Letécia.
Então tira esse comentário aí e fica como tá. Volta como era. Estou só colocando recadinhos aqui para mim, mas eu não... Porque não é esse documento que eu vou usar o outro, né? Então... aqui a gente está em qual item? No grupo técnico institucional de acompanhamento, né? O GT vai ser formado por várias secretarias e representantes do Conjapa Campo Grande. Então, aqui eu tinha colocado 2 titulares, 2 suplentes, aí ela colocou: ampliar a participação do conselho é importante, porque fortalece a representatividade e a diversidade de opiniões na gestão de unidade de conservação. Isso contribui para uma gestão mais democrática, transparente e eficiente, aumentando as chances de sucesso no manejo sustentável dos recursos naturais e na resolução de conflitos. Aqui, acho que cabe uma explicação um pouco melhor, porque qual que é a ideia? A gente vai manter essa Câmara Técnica de Planejamento, a gente vai manter as nossas reuniões, tantas quanto forem necessárias, pelo menos uma vez por mês. Se precisar mais, a gente faz mais, não tem problema. A gente faz reunião com o conselho todo, sempre que precisar também. Foi assim no plano de manejo da APA de Campinas, né? A gente tinha esse grupo um pouco maior, mas em alguns momentos, assim, para acompanhar mais de perto, a gente gostaria de 2 que vão ser os mais parceiros que vão fazer essa troca. Carlos Alexandre? Eu gostaria do seguinte, que, assim, primeiro, todas as reuniões acontecessem incluindo esta comissão, sem nenhuma, mesmo que a gente tenha 2 compondo o grupo de trabalho aí, entendeu? Como oficiais, mas que todos os debates passam necessariamente por todo o grupo dessa Câmara Técnica. Os 2 representantes, eles vão depois lá consubstanciar o parecer deles, o voto deles dentro do trabalho, mas eu acho que todos os debates, em todos os momentos, vão ser feitos nesta Câmara Técnica com a participação daqueles que se dispuserem a estar presentes. Eu acho isso muito importante, né? Até pela dificuldade, às vezes, dos conselheiros estarem presentes ou não e tudo mais. Então, assim, eu gostaria que, inerente a ter os 2 titulares e 2 suplentes do CONGEAPA, que necessariamente as reuniões fossem convocadas incluindo essa Câmara Técnica. Se tivesse, então, além dos 2 representantes do CONGEAPA, um representante de cada Câmara Técnica. Aí não precisaria, porque como é uma contribuição voluntária, por isso que eu tinha colocado 2 titulares e 2 suplentes. Mas pode ser assim, então, 2 representantes do CONGEAPA Campo Grande e um representante de cada Câmara Técnica. São 2 câmaras técnicas, a gente enviaria pelo menos para 4 pessoas do conselho para participar. Então eu acho que aumenta para 4 logo de uma vez, né? Porque vai ficar meio que... Ou 4 representantes, né? Já coloca 4 de uma vez. Ué, mas se alguém mais do conselho quiser participar, não pode passar de 4? Por quê? Não, mas aí... Pode, não, isso que a gente está querendo, 2 mais 2. Que necessariamente as reuniões incluam a Câmara Técnica, todas elas, né? Agora, pode acontecer... Podem não ser só 4 representantes, aí que tá. Então não adianta você botar que tem que ser 4. Aí se tiver 5, um fica podado? Tem alguma restrição de ser a Câmara Técnica, Letéia, e os participantes do Conselho? Não vejo. É que assim, se a gente pode, convidados podem participar, a gente pode... É que é legal a gente ter essas 2 pessoas de referência, porque é um trabalho complexo, é um trabalho comprido, é muito documento, é muita leitura, é muita atividade, é muita reunião. Então, assim, às vezes, vamos juntar a Câmara Técnica todos, para juntar as agendas, para juntar a disponibilidade, fica inviável. Não, tem pelo menos o representante ali? Beleza, vamos, e depois ele conversa com os coleguinhas. Mas a gente pode deixar aberto para participar. Porque a Câmara tem o seu relator, olha... Tereza, por favor, a Câmara tem seu relator e tem seu coordenador. Então, a parte documental,
eles assumem a responsabilidade de estar fazendo e compartilhar com os conselheiros também, mas a participação nas reuniões ser aberta à Câmara Técnica. Todos podem opinar ali na hora, etc., entendeu? Mas o trabalho que você está precisando, que é o que você está estabelecendo aí, que é importante alguém assumir o compromisso para estar configurando documentação, relatório e as coisas andarem dentro do conselho para não atrasar o trabalho também de vocês, fica a cargo já da coordenação e da relatoria da Câmara Técnica, sem problema nenhum. Aí eu acho bom que a gente possa participar. Se a gente está desde o começo, a gente vai querer ficar até o fim, né? Então que não tem tão grande na documentação, mas para acompanhamento. A ideia é ter 2 pontos focais, mas a gente abre a participação para quem quiser. Pode ser? Algo nesse sentido? Obrigado. Ok. No final você vai ver que vai ter sempre 2 ou 3 mesmo, mas pelo menos fica aberto e quem vai poder falar. Era isso que eu ia falar, porque normalmente as secretarias... A Tereza, a Karina, quem tem, né? E como é uma leitura pesada, é muito documento, é muita ação, não vai dar para, às vezes, muitas pessoas participarem nesse sentido, mas pode, que nem ela até falou, deixar 2 pontos focais e abrir para os demais. Até porque, assim, são documentos técnicos extensos, como eu já disse. Vocês podem, enquanto Câmara Técnica, convidar outras pessoas, convidar especialistas, convidar pessoas da universidade, convidar quem vocês quiserem para ajudar nessa análise dos produtos. E aí, esses pontos focais vão fazer esse canal de comunicação com a gente. Fica mais fácil do que ter que ficar falando com um a um, descobrir quem que é o da vez, né? Acho que mais o que a gente colocou, a participação, a permissão das discussões serem feitas na Câmara Técnica com a responsabilidade de coordenação e relatoria da Câmara Técnica, estruturar toda a documentação de contribuição e pareceres da Câmara em tempo hábil dentro do cronograma que está estabelecido por vocês. Eu acho que isso que é legal. A gente tem o nosso compromisso com vocês, a gente escreve, compartilha com o grupo dá ok e a gente passa para vocês a contribuição. E, naturalmente, o documento vem para o pleno também poder se manifestar posteriormente. E, na medida do possível, Aletheia, se a gente tem reuniões ordinárias concomitantes que dê certo no cronograma, a gente até aprova as contribuições da comissão, da Câmara Técnica, no pleno para serem incluídas. Ou, se for o caso e for necessário, a gente faz uma extraordinária, pede para o secretário, né, para o presidente, faz uma extraordinária para debater, mas isso depois na reunião da Câmara Técnica, na reunião do Pleno Nova, eu vou propor lá para que o Pleno aprove que a gente possa andar com isso e só vem o texto já com final, com a contribuição de vocês também, para ir aprovando no Pleno, para a gente também ganhar tempo, senão fica prova, atrasa o cronograma, né? Tá bom? Combinado. Isso, olha aí, dos participantes. Agora entra na equipe técnica mínima. Então, a gente já tinha colocado o CTE, né, que é o coordenador, especialista em participação social, direito ambiental, direito fundiário, 2 da engenharia agronômica, economia, e aí veio aqui as inserções, né? Um geógrafo para analisar o uso do solo, características geográficas, cartografia, estudos sobre os processos espaciais e socioambientais no território da APA, um sociólogo para avaliar o impacto social, as dinâmicas comunitárias, as questões culturais e as relações entre as populações locais e o ambiente, além de promover a inclusão social no processo de gestão, e 2 arquitetos e urbanistas para colaborar no planejamento e ordenamento do uso do solo, assegurando o desenvolvimento ordenado compatível com a conservação. Eu acho que... Estou com uma dúvida, não tem a mão aí. O que nós vamos fazer agora é o zoneamento e é o plano de manejo e o ordenamento do uso do solo, é tudo junto? Não, né? Não tem que fazer o estudo primeiro para depois fazer o solo? Posso falar?
Claro. O plano de manejo, ele vai, assim como a gente fez na APA de Campinas, né? Então, o plano de manejo, ele inclui todo o diagnóstico, um diagnóstico extenso, e aí ele vai fazer o zoneamento ambiental, né, da unidade de conservação, vai fazer os programas de gestão, e vem também esses parâmetros de ocupação da terra, que foi até o combinado que a gente fez na época da elaboração do plano diretor. Essa parte a gente que dá as diretrizes. Mas é tudo nesse mesmo Foi pacote. na APA de Campinas. Foi primeiro o plano de manejo, aí fez a resolução lá do plano de uma portaria, e depois é que veio o uso do solo. Não. É que foi tudo junto, né? Os parâmetros de ocupação da terra, eles estão incorporados no plano de manejo, eles fazem parte do plano de manejo. Aí depois veio uma lei com base no plano de manejo. Tá bom. E aí ela é depois porque ela vem com base no plano. Então, eu concordo com essa inclusão e colocaria mais um ainda. Eu não vi biólogo aí no processo. Ou eu estou equivocado? Deixa eu ver, tem 2 profissionais com atribuição de coordenar os módulos dos meios físicos e bióticos, juntos, Mas né? que necessariamente sejam biólogos, né? Ou ecologistas. Era bom estabelecer, porque senão o pessoal coloca lá um profissional que ele pode ser até um analista ambiental que tem a experiência, mas ele não é o biólogo, não tem a formação específica e o CRBio. Eu acho que eu entendi assim, Karina, me corrija. A Karina fez uma sugestão de nós complementarmos a equipe com devida formação específica para poder fazer uma contribuição pela perspectiva desse profissional, porque senão a gente fica com um técnico sem fazer juízo de valor, naturalmente, da experiência de todo mundo. O cara pode ter uma pós-graduação em biologia, às vezes, né? Se o cara apresenta lá no currículo dele que ele tem a pós em biologia, apesar dele ser um geógrafo, seja lá o que for, tudo bem, mas essa configuração da gente ter uma representatividade de profissionais com a devida especialidade para tratar de assunto específico, eu acho que é bastante pertinente. Então, eu corroboro com esses indicadores que a Karina fez e ainda sugiro, né, um biólogo, 2, não sei aí, porque os biólogos também você tem o que é especialista em ictiofauna, outro em avifauna, outro em florística, então talvez um generalista seja o ideal no processo. Até a gente não tinha dado muito enfoque para essa parte, porque como a APA está detonada, está completamente, né, tomada por loteamento irregular, a gente entendeu que era mais importante os aspectos físicos e antrópicos do que os bióticos, né? Por isso que a gente deixou um pouco mais de lado essa parte do biótico mesmo. Mas eu coloquei ali, de repente, dentro desses profissionais, ter um biólogo ou um ecólogo, e eu acho que 2 arquitetos e urbanistas também é muito, porque a gente não quer dar ênfase para essa parte urbana, né? Pode ser um arquiteto e urbanista, ou urbanista. E também é um preconceito achar que o arquiteto urbanista, hoje a gente está discutindo sobre eco-urbanismo, sobre eco-arquitetura, e o biólogo e o arquiteto são os profissionais que mais estão transversalizando em todas as profissões. Você não desenvolve, inclusive, tecnologia hoje, senão por um arquiteto de desenvolvimento. Então, assim, eu acho que a gente não precisa também ficar com tantos dedos, isso é uma coisa meio que pejorativa, né, para os profissionais que estão da área. Eu mesmo sou pós-graduado em arquitetura, cidade e sustentabilidade e me sinto até, assim, ofendido quando é colocado dessa. Por isso que lá no Condema, às vezes eu brigo com o pessoal. O problema não é a gente questionar os maus comportamentos, o problema é a gente generalizar, tá, a conduta como se todos os profissionais de determinada área, todas as empresas, fossem, né, incentivadoras ou comprometidas com o erro. E isso isso não é correto, isso é desrespeitoso. Só uma observação, eu acho que tem que ser um arquiteto urbanista e não arquiteto e urbanista. O cara é arquiteto urbanista. É o nome da profissão, tá? Eu sou Então, mas não é arquiteto e urbanista, o cara é arquiteto urbanista, né? Não. Arquiteto e urbanista, mas tudo bem, pode colocar arquiteto. É esse o nome dele? Profissão,
Mas Não, eu tá acho bom, que- vivendo e aprendendo. Eu achei que era um nome diferente, tudo bem. Eu também e a achei que Letéia, uma coisa importante, o biólogo, justamente a fragilidade de ecossistemas que estão de forma sofrível, sofrendo os impactos dentro da APA Campo Grande, é que são objeto de um estudo detalhado por um biólogo, porque ele vai apontar, inclusive, mecanismos de recuperação disso, entendeu? Ele que vai apontar os mecanismos de recuperação e, inclusive, pode identificar características ou presença, né, biótica que a gente acha que não tem e ela está lá. Então, eu acho que é muito importante, se a gente está falando de conservação, não tem como você levar em consideração não incluir o biólogo, mas é só uma defesa aí a mais, né, para contribuir. Vamos em frente. Assim, não, claro, é importante. É que a gente, primeiro assim, a gente não consegue escolher quem são os profissionais, então desculpa quando a gente faz generalizações que acabam indo pro lado negativo. É que a gente, às vezes, fica querendo um profissional que seja mais especializado numa coisa, porque os profissionais que a gente conhece especializados naquela outra não entendem muito bem do que a gente precisa que entenda. E assim, tudo é caro, né? Tudo é dinheiro. Então, assim, tá detonado. O que é o primeiro passo? A gente precisa tirar esse povo de lá e recuperar. O que vem primeiro são esses aspectos antrópicos e físicos. Num segundo momento, a gente vai precisar de um reforço do biótico, mas aí a gente contrata depois a parte, porque se a gente começar agora, não vai nem ter muito o que ele fazer. A gente precisa ter priorização e foco, assim, até para economizar, para não sair 25 milhões um plano. Mas só Lembrando você justificando também, um pouco. Letéia, que hoje vocês precisam entrar na universidade lá, do CEPOV, Sinduscom, vocês precisam entrar nas universidades vinculadas aos sindicatos de área de engenharia, para você ver como a transversalidade das questões ecológicas, eco-urbanísticas e de sustentabilidade hoje são foco preponderante. O CTE é um órgão, por exemplo, paralelo, que desenvolve justamente certificação, assim como você tem as certificações lá, LEED, Aqua, entre outras, que são tão conhecidas na área de desenvolvimento arquitetônico e urbanístico, e a formação acadêmica dentro das universidades hoje já está incluindo a matéria de sustentabilidade. Então, assim, nós não temos mais profissionais da área que não tenham uma formação, uma qualificação que considere todos esses pontos que são importantes. Então, isso, a gente está fazendo essa defesa aqui porque, a gente também quer o melhor. E a gente está lutando por isso. Eu trabalho na área há tantos anos, nunca propus nada dentro do conselho, em lugar nenhum, que não fosse dentro das características. Eu nunca vi a Comurb, que é o projeto, vou tomar a liberdade de falar aqui, Karina, da sua empresa, nunca vi a Comurb fazer nenhuma proposta de projeto. Todos os projetos que elas aprovaram aqui em Campinas hoje atentam necessariamente para critérios de sustentabilidade ambiental, legislação, tá? Com alta integridade. Então, assim, é muito importante a gente começar a remover essa argumentação equivocada, mesmo que não queira ofender, sabe? O pessoal luta tanto pela essa agenda woke predatória e ridícula, entendeu? Ficar brigando porque querendo colocar até língua portuguesa que não existe, e isso vira uma coisa tão importante, e essas coisas que são desenvolvimento de dinheiro investido na formação de profissionais setorialmente, obrigatoriedade, inclusive o próprio setor entrando com ação judicial contra profissionais como o CREA, como o CAL, entrando com ações caçando o registro de profissionais que não cumprem com a sua obrigatoriedade. Então, eu acho que a gente precisa ser enfático aqui dentro dos conselhos, porque quem está participando aqui são profissionais que têm total responsabilidade, integridade, seriedade. Jamais a gente ia ficar fazendo proposta que não fossem coadunar com o propósito com o qual a gente está aqui discutindo. Então, assim, é legal a gente enfatizar isso, desculpe, mas não dá para a gente ir para os debates depois das oficinas, ir para os debates do pleno, do CONGEAP e do CONDEMA, que vai ter que passar no CONDEMA isso aqui, de uma certa forma também, pelo menos para a ciência lá do CONDEMA, né? E a gente continuar com com esse preconceito, que é muito ruim. Eu acho que a gente não deve ter preconceito nem com os ambientalistas, mas não deve ter também com a área profissional, seja ela qual for, né? Não estou nem falando só do nosso lado. Mas vamos em frente.
A gente, até assim, ouvindo da preocupação, da pressão urbanizadora, a gente quis priorizar também uma equipe que pudesse pensar em atividades econômicas para serem desenvolvidas ali na região, sempre pensando na configuração rural, mas assim, a gente não, vamos pedir engenheiro agrônomo, vamos pedir economista para pensar em quais são as alternativas econômicas possíveis, o que tem no entorno, para pensar o que pode ser desenvolvido. Não tenha dúvida, só que quem entende de como é mais eficiente a ocupação de áreas e espaços é um arquiteto urbanista. Ele que é o cara que vai ter a consciência, a capacidade técnica de dizer qual é a melhor performance de ocupação das áreas, inclusive incluindo todas as diretrizes que os outros profissionais e técnicos estão trazendo, que devem ser aplicadas para a gente restringir ali, para a gente garantir o uso rural, mas também garantir esse uso rural como ocupação inteligente, urbanisticamente inteligente, com construções arquitetônicas que possam corresponder também ao desenvolvimento mesmo da prática rural, de forma a ela ter sucesso. Porque senão fica, sabe, também bagunçado, não adianta nada. Você tem um cara lá depois fazendo uma obra que não leva em consideração nenhum dos aspectos de sustentabilidade. Esse é o ponto. Como nós podemos ser contributivos, importantes e fundamentais no processo de desenvolvimento, tá? Justamente por estarmos dentro da arquitetura e do urbanismo como capacitados para isso. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. A próxima sugestão, 3 profissionais para atuar na elaboração do diagnóstico, com formação cognitiva e experiência, os meios físico-biótico, socioeconômico, cada um. Acho ok, né? Um responsável por geoprocessamento, com experiência em SIG e banco de dados, e formação em áreas de ciências da terra. Acho que não precisa, tem pessoas que dão conta de fazer o trabalho sem ser da ciência da área da... Se tiver o geógrafo, né, como a gente colocou lá em cima, aí não teria problema, como vai ter o geógrafo lá em cima, então ele dá o suporte para fazer o geoprocessamento junto a esse técnico, aí tudo bem. Então eu vou manter o geógrafo lá e aí eu... É que de repente tem alguém já super especialista que está na equipe de quem for conduzir e que já dá conta e a gente fecha, né? A gente precisa sempre abrir, mas belezinha. Orientações metodológicas, reuniões de alinhamento, reuniões técnicas. Só um pouquinho. Deixa eu falar com o Hélio, porque ele não estava me ouvindo, eu estava tentando cutucar ele. Hélio, me ouça. Ouve as mensagens da Marcela, por favor. Levantamento de campo, processo participativo. Você sabe onde está o próximo? Aqui. No item, a gente está no diagnóstico, né? No item população, socioeconomia e uso da terra, ela acrescentou outros 2, é isso, né? Identificar o sistema viário e rodoviário na APA de Campo Grande, identificar o sistema de transportes na APA de Campo Grande. Acho que ok. Belezinha?